E assim, como nós estamos felizes por estarmos aqui hoje, hoje é um dia de festa, né? Já começamos super bem com esses dois artistas aqui a nos presentear com uma coisa bela e pura, que é a música, que a gente traduz no mais puro sentimento, só nosso, ninguém sabe, não é? Cada nota que é tocada imprime na nossa alma uma sensação, uma emoção, e que é só nossa, e que é abençoada. Então, como nós estamos numa noite de alegria, eu também quero dar as boas-vindas a todos vocês, aqui que eu tenho tantos amigos, família, e dizendo que estamos em família, a gente vai ter nessa noite um irmão, mais velho, né, Carlos? Vamos também dar esse mole para ele, né? Dizer que as pessoas que vêm nessa primeira aula, na aula inaugural, sempre são pessoas muito especiais para nós. E esse é um dia de um congraçamento, né? Aqui nós temos gente que está chegando agora no curso básico, que nem sabe bem se tomou ônibus errado ou não, né? Se era aqui mesmo. Tem gente que está no 5º semestre, que conseguiu superar todas as dificuldades, e elas virão, e não serão poucas, mas serão todas vencíveis. E temos aqueles caras do 5º semestre também, que conseguiram sobreviver aos professores daqui da casa, que eu posso dizer para vocês que são um motivo de evolução. Mas como a gente aprendeu que para evoluir precisa, né, um pouco de esforço, vou dizer que a gente colabora com isso. Os nossos professores são joinha, vocês vão adorá-los. Então eu queria oferecer a nossa casa ao irmão Carlos, que está com a gente há muitos anos, e desejar muito sucesso, boa sorte, muita alegria no caminho de todos, viu? Boa sorte. Vamos lá, Carlão. Boa noite a todos, muita paz. A minha profissão, eu sempre fui vendedor e rodava de carro 150, 200 quilômetros por dia, fazendo aí de São Paulo, aí de Guarulhos a Osasco, interior de São Paulo. E os meus carros sempre foram aquilo que se chama de pé de cabra. Não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico e não tinha ar-condicionado. Eu chegava no cliente com aquela faixa de suor. E os meus filhos sempre me pegaram no pé. Pai, compra um carro mais confortável. Não, é melhor assim, eu rodo muito por aí. E foi assim. Um dia eu deixei meu carro na oficina e o meu filho me emprestou o dele, com ar-condicionado, com direção hidráulica, com vidro elétrico. Eu cheguei no final do dia, eu estava descansado. Eu quero um desse. Eu quero um desse. Eu vou trocar, eu quero um desse. Muitas vezes a gente fica preso, né? São paradigmas que tem que ser rompido. Quando a gente percebe coisas novas e boas para as nossas vidas, a gente tem que romper esses paradigmas, né? Na época dos egípcios, se acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois de muitos séculos, Nicolau Copérnico veio e disse: não. A Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. E todo mundo passou a acreditar nisso. E hoje a gente sabe que não é o Sol. E que nem tem centro, não tem embaixo, em cima. E se tem centro ainda não conhecemos. Sabe, eu estou dizendo isso para que a gente tenha sempre a mente aberta para as coisas novas que estão chegando à nossa vida. Como, por exemplo, a mediunidade. E eu tenho certeza que todos aqui vão ser questionados. Olha, não mexe com isso não. Isso aí é coisa do capeta. Isso aí é coisa do demônio. Está escrito na Bíblia que é proibido. E está escrito mesmo. Não dá para negar. Está escrito lá. Moisés proibiu
a comunicação com os mortos. Mas aí já tem um detalhe. Se ele proibiu, é porque é possível. Você jamais vai ouvir uma mãe dizendo para o seu filho: filhinho, você vai ouvir a seguinte posição da mãe: filhinho, não sobe aí nessa janela que você pode cair, né? Pode ouvir isso. Jamais você vai ouvir uma mãe dizendo: filhinho, não suba na janela porque você pode sair voando. Não, ela não vai falar isso porque isso é impossível. Ela vai falar o que é possível. Ela vai proibir o que é possível. Moisés proibiu o que era possível. Mas por que ele proibiu? Aí que vem a questão. Por que ele proibiu o contato com os mortos, os desencarnados, os espíritos, né? Naquela época, o contato com os mortos. Por que ele proibiu? Aí nós vamos buscar lá no Velho Testamento um exemplo de por que ele proibiu. Saul procurou a pitonisa de Endor para que ela evocasse Samuel. E a pitonisa evocou Samuel, um espírito uma pessoa que já tinha morrido há muito tempo. E Samuel se apresentou ali na frente dela. E Saul perguntou para o espírito, para Samuel: amanhã nós vamos iniciar uma batalha, nós vamos ganhar? Samuel deu uma descompostura no Saul. Peraí, você me chama aqui para isso? Mediunidade não é para isso. Aí não foi Samuel que falou, porque essa palavra nem tinha, eu estou falando agora. Mediunidade não é para essas coisas. Olha, eu vou conseguir resolver o meu problema de herança, eu vou casar, eu vou arrumar emprego. Não. Você chama um mentor espiritual para isso? Não, mediunidade não é para isso. Foi por isso que foi proibido. Porque estava sendo usado para coisas do dia a dia, do mundo. As coisas do mundo, nós que estamos no mundo, nós que resolvemos essas coisas. Mediunidade tem outras finalidades. Agora, não foi proibido totalmente. Haviam 70 homens que tinham a permissão de Moisés para ter contato com os mortos numa tenda fechada. Eles podiam. Aqueles 70 homens podiam ter contato com os mortos numa tenda fechada. Por quê? Porque usavam esse contato de uma maneira útil, sadia. Um dia, quando acabou a reunião desses 70 homens, eles estavam saindo ali da tenda e uma pessoa veio falar com Moisés: Moisés, olha, você precisa punir Eldade e Medade, que não faz parte desses 70 homens e estão se utilizando dos dons proibidos. Moisés respondeu: olha, se todo o nosso povo se utilizasse dos dons como Eldade e Medade, não precisaria ser proibido. Olha que interessante. Era proibido, mas 70 homens tinham a permissão, e 2 homens que não faziam parte desses 70, mas que utilizavam esse contato com o mundo espiritual de maneira sadia, sábia, com uma postura correta, Moisés não proibiu. Vamos buscar um exemplo no Novo Testamento. E aí com Jesus. Jesus sobe ao Monte Tabor, acompanhado de João, Tiago e Pedro. E ali tem a transfiguração e surgem na frente deles Moisés, que já havia morrido há muitos séculos, e Elias. Olha o contato aí com o mundo espiritual. Jesus
mantinha o contato e trouxe testemunha para ver que esse contato é possível, é permitido, desde que seja usado de uma forma sábia, serena, disciplinada. E isso depois a gente vai ver mais para frente que os Espíritos falam nessa questão. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: são muitos os dons, mas há somente um Senhor. Os dons são dados a todos, mas para fins úteis. Os dons são dados a todos, mas para fins úteis. No livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na questão 382, esse livro ele foi psicografado em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico Xavier ainda não havia mudado para Uberaba. Ele vivia ainda em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e esse livro foi criado na fórmula de perguntas também, e as respostas eram dadas por Emmanuel. As perguntas foram formuladas pelas pessoas que faziam parte ali do Centro Espírita. Na questão 382, é perguntado para Emmanuel qual é a verdadeira definição de mediunidade. E Emmanuel responde: mediunidade é aquela luz que será derramada por toda a carne, prometida por Jesus, nos tempos do Consolador prometido, agora em curso na Terra. Olha que interessante. Mediunidade é aquela luz, é coisa boa. Ele não falou mediunidade é aquela treva. Mediunidade é aquela luz, é coisa boa. Que será derramado sobre toda a carne. Somos nós encarnados. Sobre todos. Não, alguns, para todos. Anunciada pelo divino amigo. Quem é o divino amigo? Jesus. Nos tempos do Consolador, agora em curso na Terra. Quem é o Consolador? A doutrina espírita. A doutrina espírita. Kardec pergunta, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, ele diz que mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente, vírgula, religiosamente. Santamente é com respeito e amor. Religiosamente não é estar ligado a alguma religião. É do tipo assim, eu chego ao meu trabalho religiosamente 7:55. Sabe? É a coisa ligada à disciplina, método. Mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente, vírgula, religiosamente. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, ele inicia o livro dizendo que o homem primitivo, quando avistava o seu antepassado na floresta, aconteciam as primeiras tintas mediúnicas. O homem primitivo já tinha os primeiros tons de mediunidade. É interessante, o homem primitivo estava ali com um amigo, a turminha dele, de repente um era devorado por um tigre, sumia, e eles não sabiam para onde que ele tinha ido. De repente ele avistava esse amigo andando ali na floresta, mas sumia também. Eu fico imaginando, quer dizer, o que passava na cabeça desse homem. Mas ele já estava tendo um contato com o mundo espiritual.
Nós somos seres vocacionados à comunicação. Nós somos vocacionados à comunicação. Já dizia o comunicador, velho guerreiro, quem não se comunica se estrumbica. Nós temos essa vocação em nós. Alguém viaja, quando ele chega, ele já quer informar para o seu familiar, olha, eu estou bem, aqui está chovendo, não é São Paulo, né? Aqui está chovendo, está fazendo frio, a gente quer estar sempre em contato com aqueles seres que nos são caros. E para isso, começamos lá fazendo fumacinha, batendo em tambor, em tronco oco, para se comunicar com os amigos na floresta, pombo correio, telégrafo, telex, fax, telefone, celular, internet. As empresas gastam bilhões de dólares para tornar isso cada vez mais eficiente, rápido. Por quê? Atendendo às nossas vocações. É interessante, a coisa de uma semana atrás, num domingo, eu estava na fila do Carrefour, do caixa. E na minha frente tinham 2 jovens, uma moça e um moço. Eles eram namorados. A moça com o celular e o moço com o celular. Eles não se conversavam. Mas ela escrevia e olhava para ele, ele lia, olhava para ela, escrevia, ele olhava. Eu fiquei só prestando atenção. Eles não se falavam, mas estavam se comunicando. Chegou uma hora milagrosa. A moça falou: o que seria de nós sem o WhatsApp? E o moço respondeu: eu não sei. Eu nem sei se a pronúncia é certa, mas deu para entender o que eu quis dizer, né? WhatsApp. Como eu não uso isso ainda, não sei usar, então nem a expressão correta acho que eu sei, estou sabendo falar. Mas deu para entender o que eu quis dizer. Eles se comunicavam ali com mensagens, não trocavam palavras. Mas nós temos essa vocação. E será? A gente deve se perguntar, essa vocação, ela está no corpo físico? Não, ela é do Espírito. Ela é do Espírito. E nós somos Espírito. Como gosta de falar o seu Orlando, nós não temos um Espírito, nós somos o Espírito. Quando eu morrer, meu espírito vai passar pelo umbral. Não, o meu espírito não vai para lugar nenhum, sou eu que vou. Sou eu que vou. Eu não tenho espírito, eu tenho corpo. E essa vocação de comunicação, ela está no corpo? Não, é atributo do Espírito. Essa vocação de comunicação é do Espírito. E quem deu? Quem deu foi Deus para nós. E Ele tira, em algum momento em que eu estou num mundo espiritual e os meus entes queridos estão no mundo material, quando nós nos separamos, eu estou lá no mundo espiritual, tenho que reencarnar, e aquela minha família espiritual vai ficar lá e eu vou vir para a Terra. Olha, só daqui 100 anos a gente vai se comunicar. Não. Existe o telefone sem fio chamado mediunidade. Mediunidade. Nós continuamos nos comunicando com os nossos seres. Só que é uma via de 2 mãos, né? Você se comunica com os seres queridos, mas aqueles não tão queridos ainda também se comunicam, obsidiam. O fenômeno da obsessão, o processo obsessivo, ocorre um fenômeno mediúnico. Ocorre um fenômeno mediúnico. Kardec questiona os espíritos sobre o que é a mediunidade, o que é ser um médium,
E os espíritos respondem que todo aquele que sente em qualquer grau a influência de um espírito pode ser chamado de médium. Todavia, e aqui é interessante, toda vez que a gente usa conjunções adversativas, todavia, porém, entretanto, mas, é aí que interessa o assunto. Você conhece o fulano tal? Eu conheço, ele mora na rua tal. Mas, aí eu vou falar o que eu penso dele. Não é? Quando a gente... E Kardec fala, todo aquele que sente a influência de um espírito em qualquer grau é denominado médium. Todavia, essa denominação, ela é mais positiva para aquele que sente ostensivamente esta influência e que tem um preparo e uma disposição orgânica para isso. Tem um preparo e uma disposição orgânica para isso. Nós somos preparados na espiritualidade para trabalhar como médiuns. É mais ou menos assim. Eu estou lá no plano espiritual. O meu mentor chega para mim e falou: futuro Carlos, vem cá. Tu vai reencarnar. Você precisa reencarnar. Vamos puxar aqui no arquivo os seus méritos e os seus deméritos, para a gente começar a esboçar um plano reencarnatório. Esse arquivo não é aqueles arquivos mortos, isso está no nosso inconsciente. Tudo que nós vivemos já está gravado no nosso inconsciente. E os equipamentos da espiritualidade, eles têm capacidade de buscar no nosso inconsciente e projetar numa tela, buscar no nosso inconsciente e gravar ali numa impressora. Então, fizeram isso comigo. Olha, vamos puxar os seus méritos. Imprimiram 1.500 páginas. Eu falei, eu estou bem na fita. 1.500 páginas de méritos. Agora vamos para os deméritos. 10.000 páginas. Não vai dar. Se você reencarnar só a base de o que plantou colhe, lei de ação e reação, você vai se complicar mais ainda. Mas, e aí interessou. Quando ele falou mas, né? Contudo, porém, todavia, mas, nós temos podemos dar uma oportunidade para você. Enxertamos no seu perispírito algo que você ainda não tem nesse nível, tem, mas não nesse nível que nós vamos colocar. Uma sensibilidade, 1, 2, 3 sensibilidades, e você vai nascer como médium de tarefa, que é aquilo que Kardec falou, uma influência mais ostensiva do plano espiritual. E aí você vai lá, vai reencarnar e vai trabalhar como médium. Eu aceitei. E dizem os espíritos que não há desculpa para postergar esse trabalho. Vai ter que ser prestado contas. Na continuação daquela pergunta de Emmanuel, a 382 do livro O Consolador, que eu recomendo que todos leiam. Vamos abrir um parênteses aqui. Deve-se ler tudo, né? Não vou fazer crítica a livro nenhum. Leia tudo, mas não deixe de ler os livros da codificação,
a obra de André Luiz, Leon Denis, Camille Flammarion, sabe? Nós precisamos dessas informações. Na questão 382, lá, voltando lá a Emmanuel, que ele fala: a mediunidade é aquela luz derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo ao tempo de Jesus, ao tempo do Consolador, agora em curso na Terra. Aí ele continua, no segundo parágrafo, Emmanuel continua: se a mediunidade tem os seus percalços, as suas dificuldades, a mediunidade é a maior e melhor oportunidade de redenção que Deus oferece aos seus filhos misérrimos. Palavras de Emmanuel. Nesse texto mesmo, eu decorei. Se a mediunidade tem os seus percalços e as suas dificuldades, ela é a melhor oportunidade de redenção aos seus filhos misérrimos. É a melhor oportunidade que Deus dá aos seus filhos misérrimos. Porque nós estamos muito comprometidos com a lei de Deus, fruto de ações de outras encarnações. E agora nos foi oferecido essa oportunidade. Mediunidade não é uma missão, não são todos os médiuns que são missionários, como um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um José Raul Teixeira. São missionários na divulgação dessa doutrina consoladora. Mas os médiuns, de uma certa maneira, têm uma missão, mas consigo mesmo, de redenção dos seus débitos perante a lei de Deus. E nesse trabalho de redenção conosco mesmo, nós fazemos um trabalho em direção ao próximo. E isso é uma coisa muito séria. O Ministério da Educação reconheceu desde 2009 o Espiritismo como uma matéria de faculdade. Em Curitiba, desde 2009, a Faculdade de Curitiba, desde 2009, tem curso de Espiritismo. Vão se formar bacharéis em Espiritismo. Estão formando médiuns lá? Não. Estão estudando a doutrina espírita para poder divulgá-la. Ministério da Educação. Na USP, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, um neurocirurgião, médico e professor da USP. Ele estuda a glândula pineal. A glândula pineal, segundo Freud, ela tem uma função na infância de inibir o desejo sexual. E é verdade. Ela regula também o sono. O Dr. Sérgio Felipe, um médico espírita, ele nos diz, e a espiritualidade confirma isso, que a glândula pineal é o órgão físico que nos liga à espiritualidade. O Dr. Franklin Ribeiro, muito conhecido dessa casa, já veio aqui fazer palestras, convenções. Eu conversando em particular com ele, ele me disse: Carlos, eu já fiz mais de 1000 autópsias. E quando eu abro o cérebro de um criminoso, o cérebro é todo enrugado, todo cheio de ondas. Quando eu abro o cérebro de uma pessoa que trabalhou no bem, é mais homogêneo o formato do cérebro. E é interessante porque o Dr. Felipe, o Sérgio Felipe, afirma que
abrindo a mente, o cérebro de um médium, lá na glândula pineal é encontrado cristais, que não é encontrado na mente de uma pessoa que não trabalhou com mediunidade. Então você vê que, não é coisa mística. Nós estamos falando de ciência, de filosofia, com repercussão religiosa. Há um tempo atrás, uma senhora, a filha, andando de bicicleta na rua, caiu da bicicleta, bateu a cabeça na sarjeta e faleceu. A dona Cleusa não se conformou, entrou em depressão, a vida para ela acabou, uma tristeza profunda. Ela buscou na medicina, ajuda, buscou, até que ela ficou sabendo que em São Paulo tem um instituto de transcomunicação instrumental, dirigido por Sônia Rinaldi. E ela foi até essa senhora e contou a sua história. Olha, a minha filha morreu fazem 3 anos, eu não suporto essa ausência dela, está difícil para mim. E aí a diretora desse instituto, entrevistando ela, e aí combinaram de fazer uma reunião, uma tentativa lá. Colocaram o telefone lá, sem estar ligado no fio, e ficaram aguardando, o telefone tocou. E quem estava do outro lado era a Edna, filha da Cleusa, a Júlia. E eles conversaram. E a conversa foi gravada. Eles gravaram o que o espírito estava falando. A dona Cleusa lembrou, essas coisas por acaso, né? Que a secretária eletrônica da casa dela, a mensagem de boas-vindas para quem ligava para lá, foi gravada pela Edna. Então pegou a fita da secretária eletrônica com a voz da Edna, a dona Sônia Rinaldi pegou a fita que foi gravada naquela sessão, mandaram para um instituto multidisciplinar de biocibernética. Você não sabe como foi difícil eu decorar tudo isso. Na Bolonha. Demorou 3 meses. Veio a lauda com 52 páginas. A voz gravada era a mesma da secretária eletrônica. Então você vê que, nós estamos lidando com uma coisa muito séria. Mediunidade é coisa santa, que deve ser tratada santamente, religiosamente. A gente vem para a casa espírita, os espíritos dizem o seguinte, que uma das maneiras de reforma íntima, de você buscar adicionar ao seu caráter a humildade, tem algumas características. Uma delas é desenvolver a autoconfiança. Parece até um paradoxo, né? A autoconfiança está ali com presunção. Não é. Você desenvolver a autoconfiança, manter relacionamentos interpessoais positivos e realizar um trabalho em direção ao próximo sem interesse algum. Os espíritos dizem que se a gente conseguir esses 3 parâmetros na nossa vida, nós vamos conquistar a humildade. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino de Deus, não é? A humildade. Olha que interessante. Quando você desenvolve a mediunidade, desculpa o equívoco, a gente não desenvolve a mediunidade. Porque você não desenvolve algo que já está em você. Quando a gente estuda e religiosamente trabalha a nossa mediunidade, aprendendo os aspectos
que envolve essa dinâmica, você desenvolve autoconfiança. Porque cá entre nós, você emprestar o teu corpinho, as tuas cordas vocais, para um espírito falar através de você, e esses espíritos nem sempre são de elevada expressão, você tem que ter autoconfiança. Senão você para por aí. Você para por aí. Aqueles que vão no decorrer do curso, percebendo a sensibilidade que tem, desenvolvem a autoconfiança. Manter relações interpessoais positivas. Quando você vem à casa espírita, você já reparou que porta adentro desta casa o nível de conversa muda? A gente não fala de político, não fala de Petrobras, o nível de conversa é de alto padrão, de elevada expressão. É uma relação interpessoal positiva. Se tem alguém equivocado nisso, muda agora, mas muda já. Porque a conversa é de relação interpessoal positiva. E aí, você deixa o aconchego do seu lar por 1, 2, 3, tem uns fanáticos aí, 4 vezes por semana, para vir à casa espírita, conversar com um morto, dar passe em doente. Meu amigo, Carlinhos, você ganha algum? O senhor recebe alguns? Nada? Alguém ganha nem meio salário mínimo? Não. Se você realiza um trabalho em benefício do próximo, que você nem conhece, e esse próximo, não estou falando só o próximo encarnado, não, o próximo desencarnado também, porque quando ele é recebido por você, tem aquela conversa fraterna com o doutrinador, é um trabalho em benefício do próximo, sem interesse algum. Nós estamos desenvolvendo autoconfiança, relacionamento interpessoal positivo, trabalho em benefício do próximo, sem interesse algum. Meu amigo, se alguém que faz isso tiver sintomas de depressão, eu duvido. A depressão vai passar longe disso daí. A depressão vai passar longe. Ela não aguenta isso. O trabalho mediúnico é saúde e é oportunidade de redenção, não da humanidade, redenção nossa. Redenção nossa. Hoje, quando eu estava saindo de casa, a minha mulher me perguntou: mas de terça-feira você não vai no centro? Eu falei: não, hoje eu vou no Caminho da Luz. Tomar uma vacina lá, desenvolver uma autoconfiança, uma relação positiva, fazer um trabalho em benefício do próximo. É assim que funciona. Se alguém entra nessa linha de estudo, de desenvolvimento, pela curiosidade, seja bem-vindo, seja pela dor, seja bem-vindo também, seja qual for o caminho. Busque o estudo, busque o estudo. O fenômeno mediúnico, depois de alguns meses, você já sabe o que vai acontecer. Nós temos que nos preocupar também com a nossa redenção, é o que os espíritos falam. E dizem que o umbral está cheio de espírita, médium, que não cumpriu o seu compromisso. Porque nós assumimos lá. Tem pessoas que falam assim: você mexe com isso daí vai te dar problema. Ao contrário. Ao contrário. A gente conhece na casa espírita os papapasse. É aquelas pessoas que começam a escola 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, desiste, papapasse, toda vez toma o passe, papapasse. A hora que voltar para o plano espiritual vai perceber a bobagem que fez.
A bobagem que fez, porque nós não estamos aqui para salvar ninguém, nós estamos aqui para salvar nós mesmos. A missão é conosco mesmo. Não percamos essa oportunidade redentora. E é para nós. E é para nós, não é para ninguém não, é para nós. É para nós essa oportunidade. Se a gente não tivesse aceito antes de nascer, nós não estaríamos aqui. Aceitamos, fomos preparados. O nosso perispírito foi preparado para receber essa sensibilidade. E ela se transfere para o corpo físico, para você poder manter esse contato com o mundo extrafísico. Se você não exerce isso, veja só, o nosso perispírito é um corpo energético. A energia está girando ali e ela no médium gira numa frequência X. E eu não quero, não aceito, não é para mim, ainda não é a hora, e eu vou postergando. Essa é a energia que está girando ali no meu perispírito, na frequência X, porque ela está preparada para mim entrar em contato com a espiritualidade, ela começa a girar na frequência Y. E aí eu tenho dor de cabeça, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, o problema da mediunidade... mexer com essas coisas, não é. O problema é não mexer com essas coisas quando você é médium. Aí você vai ter problema. E a casa espírita está repleta de exemplos disso. A pessoa vem, melhora um pouquinho, se afasta, retorna pior, vem, melhora um pouquinho, se afasta, retorna pior ainda, e vai acumulando prioridades. Vamos aproveitar essa oportunidade, essa coisa santa que Deus nos deu. Muita paz a todos.